Fala, meu povo amado, tudo bem com vocês? Professor Evaldo Rodrigues na área para dar continuidade ao nosso curso de inquérito policial aqui no canal do YouTube Professor Evaldo Rodrigues, isso mesmo. E olha só, como de costume, já vai aqui, ó, já vai aqui embaixo, já dá aquele like maroto, já deixa o seu comentário, diga de onde você é, o que você está achando desse curso, que eu adoro ver as mensagens de vocês, então já deixa o like e deixe seu comentário. Tranquilo, meu povo? Na aulinha de hoje, nós vamos tratar do arquivamento do inquérito policial. Professorzinho do meu coração, como é que tá esse trem, hein? Meu povo amado, olha só, presta bem atenção no que eu vou conversar com vocês. O pacote anticrime, ele vem e altera vários dispositivos da legislação penal como um todo, inclusive o Código de Processo Penal. E ele altera também o arquivamento do inquérito policial. Isso mesmo, nós vamos ter agora uma nova regra de arquivamento. O pacote anticrime, ele começou a valer no início de 2020, em janeiro de 2020. Ocorre que, em janeiro de 2020, o ministro Luiz Fux, ele suspendeu alguns pontos do pacote anticrime, dentre eles as novas regras de arquivamento. Então se liga. Só para você entender e ficar bem bacaninha. O pacote anticrime muda as regras de arquivamento. Então você vai chegar lá bonito, vai abrir o Código de Processo Penal e vai ver que o artigo 28 mudou. O artigo 28 agora vai ter uma redação dada pela Lei 13.964 de 2019, que é também conhecida como pacote anticrime. Então houve a mudança das regras de arquivamento lá no artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, abrir lá, já vai estar as regras novas. Ocorre que essas regras estão suspensas. O STF, o ministro Luiz Fux, suspendeu. Tá? Então, está lá no código, mas não está valendo. Ou seja, na prática, ainda estamos aplicando as regras antigas. Porque mesmo sem estar lá no Código de Processo Penal, mesmo sem constar mais do artigo 28, como o artigo 28 está suspenso, utiliza-se as regras antigas. Deu para entender isso? Agora, qual é o grande dilema? Professor, né, ou como vocês gostam, ô professor, mas na minha prova, eu vou usar o quê, hein, homem? Eu vou usar a regra nova ou vou usar a regra antiga? Como é que eu vou usar isso? Bem, essa é a pergunta de $1 milhão, meu amigo. Fica calmo que eu vou explicar as regras antigas, as regras novas e depois a gente diz como é que vai ser aplicado isso. Tranquilo? Vamos que vamos. Calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round. E para começar, slide na tela. Antes de mais nada, vamos falar um pouco do encerramento, né? Só lembrando isso aqui, de uma certa forma já vimos, mas só lembrando. Quando eu falo de encerramento do inquérito policial, a primeira coisa que eu tenho que ficar ligado é que a autoridade policial, ou seja, o delegado, não pode mandar arquivar os autos do inquérito policial. Então, muito cuidado com o artigo 17, que diz que o delegado não pode arquivar os autos de inquérito policial. Olha, você pode até ficar em dúvida se é o juiz, se é o promotor, já já a gente vai conversar sobre isso, mas o delegado nunca arquiva o inquérito. Delegado nunca arquiva o inquérito. Ficou claro isso, pessoal? Delegado nunca arquiva o inquérito. Tranquilo? Beleza? Superado isso, vamos ali ao dilema juiz-promotor. Para entender direitinho, vamos ver como era a regra, como é a regra antiga, que é a regra que continua sendo aplicada porque as novas regras estão suspensas. Então vamos entender um pouco da regra antiga e para isso eu preparei um mapazinho mental para vocês. Olha só, mapa na tela. Olha o que nós temos aqui. Arquivamento do inquérito policial antes do pacote anticrime. O que é que nós temos aqui? Nós temos o MP, o Ministério Público, oferecendo a proposta de arquivamento do inquérito policial. Então nós temos aqui o MP propondo, opinando pelo arquivamento do inquérito policial. Essa é a ideia. O MP vai propor ao juiz ali o arquivamento do inquérito policial. Então a primeira coisa que nós temos é um promotor de justiça que vai pegar o inquérito, vai observar e vai dizer, poxa, não é caso de denúncia, não é caso de novas diligências, é caso de arquivamento. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos propor o arquivamento. Para quem? Para o juiz, porque nesse caso é o juiz quem arquiva. O MP propõe o arquivamento, oferece a proposta de arquivamento
e o juiz é quem arquiva. Então, saiu da mão do MP, essa proposta de arquivamento vai para onde? Vai para o juiz. E aqui, meu povo amado, o juiz pode fazer duas coisas. Ou ele pode concordar com o arquivamento do inquérito, ou ele pode discordar do arquivamento do inquérito. Deu para entender isso até aqui? Concordou com o arquivamento do inquérito, aí tá bacana, né? O Ministério Público está propondo o arquivamento e o juiz concorda. O que é que acontece com o inquérito? O inquérito é arquivado. Até aqui tudo bem. O grande problema das regras antigas é quando o juiz não concorda com o arquivamento do inquérito. E aí o que é que o juiz deve fazer? O juiz deve remeter esse inquérito ao procurador. Né? O negócio ficou meio errado aqui, viu, produção? É remete ao procurador, não é procurado, não. Tá? É procurador aqui. Beleza? Não vou editar, não. Vai ficar desse jeito mesmo bonitinho. Os meninos entenderam. Que vale a intenção. Aqui. Então vai remeter, o juiz não concordando, remete ao procurador. Aí entra o meu aluno querido, maravilhoso do meu Brasil, dizendo, professor, quem molesta das cachorras é esse procurador. Pensa comigo. Não tem um juiz em primeira instância, não é um juiz que vai julgar. Beleza. Quando você recorre para quem? Recorre para o tribunal, em regra, recorre para um desembargador. Então eu tenho um juiz em primeira, desembargador em segunda. No Ministério Público também tem essa regra. Eu tenho um promotor em primeira. E quando você recorre para a segunda, quem vai estar em segunda instância é um procurador do Ministério Público. Tá? Então o juiz que está ali com o Ministério Público em primeiro grau, se ele não concorda com esse arquivamento, ele vai mandar para o Ministério Público em segundo grau, para o procurador. Tranquilo? E aí esse procurador, ele pode fazer três coisas. Se liga. Olha só. Esse procurador, ele pode, ele mesmo, oferecer uma denúncia, ou no segundo momento, designar outro promotor para oferecer a denúncia. Olha que bonitinho. Tá legal isso aqui? É muito legal. Traduzindo, o que foi que aconteceu? O procurador recebeu do juiz esse inquérito policial, onde o juiz discorda do promotor de justiça, e aí o procurador, se ele concordar com o juiz, ou seja, se ele olhou e diz, o juiz está certo. Não é caso de arquivamento aqui não. Sabe de uma coisa? Eu vou, aí o que é que ele pode fazer? Ele pode, ele mesmo, oferecer a denúncia, ou ele pode nomear outro promotor, designar outro promotor para oferecer a denúncia. É interessante que você perceba que o promotor que propôs o arquivamento e ofereceu a proposta de arquivamento ao juiz, ele está fora de todo jeito. Ele não vai mais atuar naquele inquérito e futuramente no processo. Porque ou o procurador ele mesmo oferece a denúncia, ou ele designa outro promotor para oferecer a denúncia, que é o que ocorre na prática, na grande maioria esmagadora das vezes, é ele nomear outro procurador que vai oferecer a denúncia e dar prosseguimento no feito. Aquele promotor, no primeiro momento que foi contra o segmento da ação, ou seja, que foi a favor do arquivamento, ele não atua mais, ele está fora. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então, o Ministério Público oferece a proposta de arquivamento. O juiz recebe, não concorda, manda para o procurador, quem está ali de uma certa forma em um segundo grau no Ministério Público. O procurador, ele concorda com o juiz, ou seja, ele também entende que não é causa de arquivamento, aí pode ele oferecer a denúncia ou designar um outro promotor para oferecer a denúncia. Aí alguém pergunta, mas professor, e se ele não concordar com o juiz? Se ele concordar com o promotor, que era favorável ao arquivamento, aí vem para a terceira hipótese. Olha só, aí a gente chega aqui, ó, ele mantém o arquivamento. Ou seja, de uma certa forma, ele vai concordar agora com esse cara aqui, ó. Ele vai concordar com o MP. Veja que aqui ele está concordando com o juiz, que discordou, e aqui ele também está entrando na onda do juiz, só que aqui não. Ele está concordando com o Ministério Público, ele está concordando que o inquérito deve ser arquivado. Professorzinho do meu coração, e o que é que acontece agora? Olha, o procurador concordando com o promotor, concordando com o arquivamento, ele vai dar ali a decisão dele, mantendo o arquivamento, e agora volta para o juiz, e o juiz é obrigado a arquivar. Deu para entender isso? Facinho, né? Vamos recapitular? Recapitulando rapidinho.
MP oferece a proposta de arquivamento, propõe o arquivamento. Juiz recebe. Se ele concorda, ele mesmo arquiva. A sentença vai lá, arquiva o inquérito. Tá? Se ele discorda, se ele acha que não era causa ali de arquivamento, ele vai fazer o quê? Vai mandar para o procurador, que é o MP em segundo grau. O procurador pode fazer três coisas. Ele mesmo, o procurador, oferecer a denúncia, ou seja, ele concordou com o juiz, deve dar seguimento à ação. Ele pode designar outro promotor para oferecer a denúncia, também está concordando com o juiz. Ou ele pode manter o arquivamento do promotor, ou seja, ele está discordando do juiz agora e está concordando com seu colega promotor de justiça e está mantendo o arquivamento. Nesse último caso, onde ele mantém o arquivamento, o inquérito volta para o juiz e o juiz é obrigado a arquivar. Deu para entender isso, meu povo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então vamos continuar. Vamos continuar. Professorzinho do meu coração, meu bilu-bilu. E agora, como é que estão as novas regras? Meu povo amado, vamos primeiro dar uma lida na letrinha da lei das novas regras, tá? Aí depois eu vou jogar também aqui para vocês como é que está aí, não é, um mapa mentalzinho, um esquemazinho, para a gente não ter problema em assimilar essas duas formas de arquivamento, a antiga e a nova. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar uma olhada aqui, vamos ver como é que está aí o novo dispositivo do artigo 28. Então joga o artigo 28 aí para o pessoal. As novas regras de arquivamento, já pacote anticrime. Lembrando que isso aqui está suspenso, tá, pessoal? Isso aqui está suspenso, tá? Por quem? S, o T e o F, tá? STF suspendeu a parada. Então isso está suspenso pelo STF. Ficou claro? Beleza? Horroroso isso aqui, né? Também achei horroroso. Apaga. Sai. Sai, sai, sai. Mas vamos dar uma analisada. Olha o que diz as novas regras. Ordenado o arquivamento do inquérito ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, o investigado e a autoridade policial e encaminhará os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Veja que essa redação, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Isso foi extremamente mal escrito. Quando ele diz ordenado o arquivamento do inquérito, eu fico me perguntando aqui qual é o problema em dizer quem iria arquivar o inquérito. Porque ele simplesmente não diz ordenado o arquivamento pelo juiz, ordenado o arquivamento pelo MP. Por que essa ordenado o arquivamento? Parece obra do Mestre dos Magos, ali em Caverna do Dragão, lembra? O Mestre do Mago vinha, deixava ali uma charada e ia embora. Poxa, o cara deixou enigma aqui e foi embora? Então tá aqui, ordenado o arquivamento do inquérito policial. Aí ele continua. O MP, o Ministério Público nesse caso, ele vai ter que comunicar a 3 pessoas. Quem? Vítima, investigado e o delegado. Aqui, a gente já tem um motivo para que o arquivamento esteja suspenso, para que essas novas regras de arquivamento estejam suspensas. E qual é esse motivo, professor? Em regra, no Brasil inteiro, podemos dizer, principalmente no MP estadual, não existe estrutura para isso. O MP não tem estrutura, não tem pessoal, não tem tipo oficial de justiça no MP para fazer essa comunicação à vítima, a investigado, a delegado. Fica um negócio meio complicado para o MP. Fizeram a lei, mas não deram estrutura para isso. Então o MP não tem ali, a priori, no primeiro momento, essa foi uma das justificativas, o MP não tem estrutura nesse exato momento para realizar, por exemplo, essas comunicações. E não é só isso não. Além de comunicar vítima, investigado e autoridade policial, ele ainda vai ter que encaminhar os autos à instância de revisão ministerial para fins de homologação. Qual é o problema aqui também? Não existe essa instância de revisão ministerial. Como a gente sabe, direito administrativo, órgão é criado por lei, órgão é extinto por lei. Esse órgão precisa ser criado. É uma instância ministerial para fins de homologação. Então, só para ficar claro, resumindo esse artigo 28, a doutrina vem entendendo que quem ordena esse arquivamento é o MP. Quem arquiva
esse inquérito policial é o MP. Então o MP ordena o arquivamento, o próprio MP comunica a vítima, investigado e delegado, e depois manda para a instância de revisão ministerial. O que seria esse órgão de instância de revisão ministerial? Olha, nós não temos ele ainda, então fica difícil falar. Mas me parece, eu tenho a impressão que seria a ideia do procurador, lembra? Seria um órgão formado por procurador, procuradores, onde ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a revisão desse arquivamento. Ele vai olhar se o arquivamento foi feito de maneira bonitinha, de maneira ok, tudo fundamentado, de acordo com a legislação pertinente, tudo bonitinho. E aí, se tiver tudo ok, ele homologa. Se não tiver ok, ele não homologa. Essa é a ideia, tá? Professor, se ele não homologa, o que é que faz? O código não fala. Mas me parece que uma vez não homologado, o entendimento básico, né? O entendimento lógico para a coisa é que esse inquérito deve seguir, se tornando, inclusive, ali, quem sabe, uma ação penal. Beleza? Mas o fato é que ele vai revisar tudo e, se tiver tudo ok, ele homologa. Tranquilo? Mas se liga que ainda tem uns parágrafozinhos aqui. Olha o que ele diz. Parágrafo 1º e 2º. Se a vítima, olha só que eu estou falando da vítima, hein? Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, então a vítima, por exemplo, não está concordando com o arquivamento do inquérito policial, ela poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, lembra que o MP é obrigado a comunicar a vítima, o delegado e o investigado? Então, 30 dias dessa comunicação, ela vai submeter a matéria a quem? A revisão da instância competente do órgão ministerial. Então, vai lá para a instância ali ministerial analisar essa, vamos dizer assim, essa revisão, esse pedido de revisão, não é, oferecido ali pela vítima. Tranquilo? Então, resumindo, o MP comunicou vítima, investigado e delegado. Delegado faz ok, tem muito o que fazer. Vítima ou investigado faz graças a Deus, porque está sendo arquivado, ele está livre. Agora a vítima, não concordando, ela tem 30 dias do recebimento da comunicação. Para quê? Para pedir uma revisão disso. Para ela chegar e dizer assim, bem, gente, esse negócio aqui não era para ter sido arquivado, né? Pelo amor de Jaga do Thundercats, não arquive isso aqui não. Faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com a revisão aonde? Na instância competente do órgão ministerial, tipo na instância ministerial, tipo para os procuradores, para eles rever ali toda essa questão do arquivamento e analisar sobre a ótica da vítima, ou seja, analisar o pedido de revisão da vítima e quem sabe aí acatar esse pedido de revisão e não arquivar o inquérito de fato, não homologar o arquivamento desse inquérito policial. Tranquilo? Mas é 30 dias, hein? 30 dias, 30 dias, 30 dias de comunicação. Beleza? E por fim, o parágrafo 2º vem e diz assim, ó. Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento, eu estou falando de ação penal praticada contra a União, estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada por quem? Pela chefia do órgão a quem couber sua representação judicial. Então veja que a revisão no parágrafo 1º é feita por quem? Pela vítima. Essa revisão aqui é feita pela vítima. Contudo, quando se tratar de União, estados e municípios como vítima, porque eu tenho aqui, ó, em detrimento da União, estados e municípios. Esses entes da federação, nesse caso, eles são vítimas de uma ação penal. Então, a revisão agora, quem vai representar esses entes na condição de vítima é a chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Então, quando se tratar ali de vítima, União, estados e municípios, a revisão vai ser proposta pela chefia do órgão competente. Deu para entender isso, pessoal? Tranquilo, né? Olha só, eu vou jogar um mapa mental agora explicando essas regras do pacote anticrime, tá? Ou seja, as novas regras de arquivamento. Simbora, vem comigo, dá uma olhada. Olha o que nós temos. Após pacote anticrime, ou seja, regras novas, o que é que nós temos? Ordenado o arquivamento do inquérito policial. A doutrina entende que é feita por quem? Pelo Ministério Público.
O próprio MP vai comunicar à vítima, que nesse caso, caso não concorde, tem 30 dias para submeter a matéria à revisão da instância ministerial, vai comunicar o investigado e vai comunicar o delegado. Depois que ela fez as comunicações, aí vem aqui, ó, essa parte aqui, ela vai encaminhar os autos para a instância de revisão ministerial, para que eles façam o quê? A homologação desse arquivamento do inquérito policial. Então a instância de revisão ministerial vai fazer toda uma análise, ver se está tudo ok, uma revisão do arquivamento, se tiver ok, eles fazem ali a homologação. E caso a ação penal seja contra a União, estados e municípios, essa revisão vai ser provocada pela chefia do órgão competente. Tranquilo? Beleza? Então volta aqui para mim. Se liga, meu povo, tá? Então, no primeiro momento, o que é que nós temos? Antes do pacote anticrime, o MP oferecia a proposta. O juiz pegava, se concordava, o juiz arquivava. O juiz pegava, se o juiz discordasse, ele ia remeter para o procurador, que poderia oferecer a denúncia, designar outro promotor ou manter o arquivamento. Nesse caso, volta para o juiz é obrigado a arquivar. Tranquilo? Beleza? Já nas novas regras, não. Vai ser ordenado pelo MP. O MP comunica a vítima, investigado e o delegado. A vítima pode recorrer em 30 dias, né? Submeter à instância ministerial. Depois, o próprio Ministério Público encaminha os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação. Tranquilo? Deu para entender isso, pessoal? E agora nós vamos ver o que, produção? Olha só, agora nós vamos ver o artigo 18. Como fica o artigo 18 no meio dessa loucura? Vamos ver também a súmula 524. Como fica a súmula 524 do STF diante dessa loucura toda do arquivamento? E vamos ver os efeitos do arquivamento do inquérito policial aí pós-pacote anticrime. Vamos lá. Primeiro, artigo 18, aí na sua tela. Joga aí, pessoal. Boa! Vamos lá. Artigo 18 aí na tela. Olha o que ele diz. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito, se liga, pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Meu povo amado, qual é o problema aqui? Eles modificaram o artigo 28 do arquivamento, mas manteram o artigo 18. Mantiveram aqui o artigo 18, que trata também, de uma certa forma, do arquivamento. Eles não alteraram. E o artigo 18 continua falando em autoridade judiciária. Contudo, olha aqui nos meus olhos, presta atenção. Contudo, a doutrina vem entendendo que a nova redação do arquivamento, a nova redação dada pelo artigo 28 do Código de Processo Penal, pós-pacote anticrime, ela revoga tacitamente essa primeira passagem do artigo 18. Então, olha só, essa primeira passagem do artigo 18 de amarelo inteiro aqui, ó, ela estaria revogada tacitamente. Por quê? Porque agora não vai ser ordenado mais o arquivamento pelo juiz, e sim pelo Ministério Público. Essa é a ideia. Só que, qual é o probleminha, meu povo amado? O probleminha é que essa segunda parte ainda está valendo. Ele diz aqui, ó, ordenado por falta de base para a denúncia, a autoridade policial, o delegado, poderá proceder com novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. Olha só. Então, a primeira parte está, de uma certa forma, ali revogada, tacitamente. Né? Agora, quem arquiva é o MP. Por outro lado, a segunda parte ainda continua valendo e vem caindo em prova. Então, se liga. Eu já peguei questões aqui e ela está, vamos dizer assim, ignorando essa primeira parte. A pergunta já é direta. Olha, caso o inquérito seja arquivado, veja que ela não entra em quem vai arquivar o inquérito. Caso o inquérito seja arquivado e o delegado tem notícias ali de novas provas, ele pode proceder com novas pesquisas? Sim, ele pode proceder com novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Isso continua valendo. Mesmo depois de arquivado o inquérito, seja por quem for,
Se o delegado tiver notícias de novas provas, ele pode realizar novas investigações, novas pesquisas. E se for o caso, o delegado pede à autoridade competente, ou juiz ou promotor, a gente tem que ver isso na prática, como é que vai ficar, mas me parece que quem arquiva é quem desarquiva, me parece ser a lógica da coisa. Então, ele vai pedir a quem arquivou que desarquive, caso exista ali a necessidade de continuar as investigações, tendo em vista essa notícia de prova nova. Deu para entender isso? Tranquilo? Mas não parou aí não. Volta aqui. Olha a súmula 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, então mais uma vez a gente tem um juiz na jogada. Então mais uma vez a gente tem o quê? Uma revogação tácita disso aqui. Isso aqui não está valendo. Então ele diz, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Então, entenda que pode o delegado, a gente pode juntar esses dois aqui, né? Pode o delegado realizar novas pesquisas, se tiver provas de novas notícias ali, vamos dizer assim, se de novas provas tiver notícia, melhor dizendo, então pode o delegado realizar novas pesquisas, tá? Se aparecerem novas provas, e aí, para que a ação penal seja de fato iniciada, aí eu preciso, sem sombra nenhuma de dúvidas, de novas provas. Não há a possibilidade de desarquivar o inquérito e iniciar a ação penal sem novas provas. Tranquilo, pessoal? Tudo bacana? Beleza? Né? Trouxe uma observação aqui sobre os encargos, desencargo de consciência. É possível o trancamento do inquérito policial realizado mediante habeas corpus. Tranquilo? Beleza? Então volta aqui para mim. Veja que nós temos aqui, de uma certa forma, um artigo e uma súmula, onde ela estabelece que o juiz arquiva. Né? Agora, com o pacote anticrime, o juiz não mais arquiva. Quem arquiva é o Ministério Público. Mas a parte final, ou a segunda parte, tanto do artigo 18 quanto da súmula 524, ainda continuam valendo. Uma vez ordenado o inquérito, seja lá como for, o delegado poderá proceder com novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia. E aí, fez a pesquisa, conseguiu colher novas provas, requereu o delegado o desarquivamento do inquérito, a autoridade competente desarquivou o inquérito. Agora, para se ter uma ação penal, o oferecimento da denúncia tem que ter novas provas. Então, uma vez arquivado o inquérito, para que a ação penal seja iniciada, ou seja, para ter o oferecimento da denúncia e, consequentemente, recebimento da denúncia pelo juiz, tem que ter novas provas. Deu para entender isso? Tranquilo? Então se liga, pessoal. Resumindo tudo, temos a regra antiga, que ainda está valendo, e a regra nova do arquivamento, que está suspensa, mas está lá no Código de Processo. O normal, o natural, vai ser a banca dizer, olha, eu quero de acordo com o que está em vigor. Aí ela vai cobrar o que está valendo agora, ou seja, as regras antigas. Ou ela dizer de acordo com o pacote anticrime. Aí ela vai para as regras novas, tá? Pode ser cobrado as duas, então se liga. Agora, o mais importante de tudo, se ela não disse nada, velho, vai por exclusão. Tenta pegar tudo que você aprendeu aqui e interpretar o desejo da prova. Tenta entender para que lado ela está pendendo. E se você ficar com dúvida, pende para o lado do novo arquivamento. Pende para o lado do que foi modificado, né, do que de fato está no Código de Processo Penal. Me parece ser mais seguro um recurso com base naquilo que é novo, naquilo que de fato foi aprovado pelo Congresso, já está lá no Código de Processo Penal, não está valendo, mas já foi aprovado, do que fazer um recurso baseado em uma norma antiga que tecnicamente já foi revogada. Só está tendo esse, vamos dizer assim, suspiro a mais em razão da suspensão. Tranquilo, mas interpreta, vai com calma. E se for uma questão de certo ou errado, aí pula, velho. Aí pula. Se um acerta, anula um errado, eu sugiro que você pule. Tranquilo? Tá fácil não, meu amigo. Não é coisa de Deus esse negócio, não. Tá difícil estudar inquérito policial e principalmente as regras de arquivamento. Eu tentei trazer aqui para vocês de maneira detalhada como a coisa está sendo tratada. Mas se liga em qual momento você está vendo esse vídeo, hein? Pode ser que essas regras aí, ou inclusive até a própria suspensão, já tenha caído. Então, a coisa pode estar diferente. Tranquilo? Um beijo, um sorriso. Fui!